Olá, sejam muito bem-vindos em mais um Na Sala com a Confraria. Nosso estreia aqui, do programa, sempre nesse início, nós reunimos mulheres especialistas nos seus temas para a gente conversar sobre um tema de relevância para nós. E hoje a gente vai falar sobre marca pessoal. A gente estava conversando aqui nos bastidores antes e lembrando, que existe um certo dito popular, que marca pessoal é o que falam de você quando você não está no recinto. Então, a gente precisa cuidar que marca a gente vem deixando aí pelo mundo. E eu recebo aqui na sala hoje duas mulheres super lindas e estilosas. Olha só as minhas convidadas de hoje. Mariana Alfonsin, muito obrigada por estar aqui. A Mariana é personal stylist, é criadora de conteúdo, é consultora de imagem. E a Xana Lima, vindo direto de Gramado. Obrigada, Xana, por estar aqui com a gente Iva. Também. A Xana é formada em Relações Públicas, é sócia da Galeria Comunicação, também da Mairesse Arquitetura e está sempre ligada em moda, em marca. E queria começar, gurias, já trazendo essa frase que eu trouxe, que a gente estava nos bastidores, e a importância da gente ter isso de maneira intencional, seja no modo de se vestir, nas nossas atitudes, enfim. Começando pelo modo de se vestir, Mari, o que tu tem para nos dizer sobre marca pessoal e o que a gente transmite através das roupas e acessórios, joias, enfim? O que eu sempre gosto de dizer para as minhas clientes, enfim, para o meu público em geral é o seguinte: todo mundo passa uma mensagem, quer queira, quer não. Tem gente que me diz, eu boto qualquer roupa, eu não passo mensagem nenhuma. Não. Então, lê do engano, né? Lê do engano. Mensagem. Todo mundo, em 30 segundos, a gente é julgado pela nossa aparência e a partir daí a pessoa nos dá a oportunidade ou não de começar uma conversa. Então, por que não fazê-lo intencionalmente, né? E essa questão que tu comentaste, da primeira impressão, que ali literalmente os 3 segundos, às vezes a gente não tem uma segunda oportunidade de refazer uma imagem, uma marca que não tenha sido o que a gente queria mesmo que passasse. E aí entra, Xana, a questão da intencionalidade, e que tu trabalha bastante com estratégia de marcas, de empresas e pessoas, colocar isso, a estratégia e a intencionalidade na nossa marca pessoal. O que tu me diz disso? Eu acho que a intenção, ela faz parte de levar a pessoa, o profissional, para onde ela quer, Quando a gente fala em marca pessoal, assim como uma marca empresarial, nós temos objetivos e metas a serem atingidos. Na marca pessoal não é diferente. Mas ao mesmo tempo que a gente precisa trabalhar com a intencionalidade, a gente precisa trabalhar também com a autenticidade, Não adianta a gente construir ou tentar transmitir aquilo que nós não somos. E quando a gente fala em autenticidade com intencionalidade, é legal da gente buscar lá na raiz da base da marca pessoal, que é o conteúdo daquela marca, daquela empresa, O que é essa figura humana, conhece o que ela estudou, qual é o passado dela e como é que ela transmite essa informação para o público. Isso é importante, isso sustenta, Até para haver uma coerência, Porque não adianta a pessoa se vestir de uma coisa que ela realmente não é. Exatamente. Ou não tem condições de sustentar. Isso é um aspecto bem, bem importante. Para quem nos assiste em casa, gurias, e a gente fala muito também do off, da nossa vivência no dia a dia entre pessoas e o digital, as redes sociais. Como construir uma marca, que esteja adequada e circulando nesses dois ambientes? Eu acho que, na verdade, uma das qualidades mais importantes é a coerência. Hoje em dia não se fala mais em um influenciador, e todo mundo é influenciador na sua área. Seja um cirurgião plástico, Exato. Seja um personal stylist, qualquer ramo, um arquiteto, todo mundo é um influenciador na sua área. E se ele não é coerente com as coisas que ele prega em volta dele, aquela imagem realmente ela não se mantém. Por um lado, a gente tem que ter uma imagem com intencionalidade, que foi o que a Xana falou, eu quero esse objetivo, então eu vou atrás disso. Mas por outro, de nada também adianta, porque tem aqueles 30 segundos iniciais que a gente é julgado pela nossa aparência, mas depois a gente começa a falar. Então, ter aquele pacote, ter aquela imagem maravilhosa e que não tenha nenhum conteúdo, se esvazia. E vai também, Mari, tu comentaste agora os 30 segundos depois, e como se sustenta isso. A pessoa pode estar super elegante, mas não for educada, gentil, ter conteúdo na conversa, enfim, acabou a elegância ali mesmo, Isso faz parte da construção da marca,
E aquilo que a gente transmite, hoje é muito mais fácil a gente relacionar a marca pessoal ao ambiente digital, né? Que é a nossa principal vitrine. É onde, teoricamente, nós estamos mais, digamos assim. Especialmente quando nós somos empreendedores, né? Sim. Mas quando a gente vem para o ambiente offline, que ele não deixou de existir, ele deu uma dormidinha durante 2 anos, mas ele voltou com tudo da metade do ano passado para cá. A gente precisa ter a coerência, levar o que acontece no digital para dentro desse ambiente offline. Então não adianta eu falar de algo lá no digital e na minha aparição offline, nas minhas relações offline, num evento, em uma palestra, em um curso, na sala de trabalho, isso não ter coerência com o que está sendo dito lá no digital, né? Isso é muito importante. E aí eu trago até, Xana, a questão de quando tu te criou toda, né, a tua carreira e teu nome aqui em Porto Alegre. E faz 2 anos que vocês moram em Gramado? Vai fazer 6. 6? Não 6 acredito! anos. Sim. Meu Deus, claro, foi bem... Ai, sim, meu Deus! Esses 6 anos teve uma construção tua presencialmente em Gramado, inclusive construindo novas relações, pessoas que algumas, né, poderiam te conhecer pelo digital, mas de construir novas relações, de te apresentar, seja profissional ou pessoalmente. Então tem uma vivência tua, né, dessa mudança. E o que tu traz desse momento, Xana, de mudança de cidade, começar, né, profissionalmente, né, num outro ambiente, com outros clientes, inclusive? Mudança de cidade por si só é uma coisa meio estranha, né? Especialmente na maturidade, assim, que parece que quando a gente vai ficando adulto, a gente não tem mais permissão social para fazer novos amigos. Parece uma coisa meio louca, né? Ainda que eu acho que o Instagram fez com que a gente pudesse ter essa liberdade, quase que como adolescentes e crianças, né? Porque, quem é aquela? É a minha amiga de Instagram. E quando eu saí de Porto Alegre para Gramado, uma preocupação que eu tive foi de... eu não fiz muito isso por falta de tempo, né, entre uma transição e outra. Circular um pouco lá, para me fazer ser conhecida lá também. E circular lá em ambientes profissionais. Eu estive em eventos profissionais lá para as pessoas começarem a me conhecer. E quando eu fui, o meu nome já estava presente na cidade, mas quando eu cheguei com a minha empresa lá e comecei a prospectar, isso me ajudou bastante, porque eu fiz esse movimento antes. Esses movimentos profissionais, inclusive, Mari, como a imagem pessoal e a maneira com que a pessoa se veste, né, e se comunica, como que a gente pode ampliar as chances de ter uma percepção com novos círculos através da imagem? Eu acho que tem que fazer, como a Xana falou, uma leitura da situação. Eu, por exemplo, advoguei durante mais de 10 anos e tinha um modo de vestir bem de acordo com uma advogada dentro daquele ambiente mais formal e correspondia, né, estava de acordo. Resolvi fazer uma transição de carreira, mudei para a área da moda e eu não poderia continuar me vestindo da mesma forma. Incluiu mais cor, né? Inclui mais cores, outras modelagens, mais elementos de estilo, propositalmente, né? Quando eu vou atender uma cliente, eu propositalmente escolho elementos diferentes que transmitam a minha personalidade, que transmitam o meu conhecimento sobre moda, talvez seja através do acessório, da cor, até da maquiagem, do sapato, da cor da unha. Tudo é um pacote que tem que ser pensado. E é muito difícil tu dar dicas assim gerais, né? Porque quando a gente tem uma imagem que é realmente bem construída, que a gente chama um capital visual da pessoa, é porque ele foi pensado nos mínimos detalhes para aquela situação. Eu dou um exemplo, assim, o Barack Obama, tem várias imagens dele durante a campanha. Quando ele ia falar para a classe trabalhadora, em grandes comícios, etc., ele tinha um modo de vestir, né, para se conectar com aquele público. Ele não usava gravata, ele ia com a camisa com a manga arregaçada. Quando ele ia se apresentar para um público mais fechado, talvez mais da área econômica, mais conservador, o dress code dele era totalmente diferente. Ele ia de terno, de gravata, cores sóbrias. Então, poder ler o público, entender a intenção, isso é fundamental. Assim, eu sempre digo, a pessoa tem que fazer um autoexame, o que eu quero.
Essa questão da intencionalidade, da estratégia, da comunicação, né, do que a gente está vestindo, o portar-se socialmente é muito importante. Você falou agora do Barack Obama, eu lembrei da Kamala Harris, né, da vice-presidente dos Estados Unidos, durante a campanha. Sim. Ficou bem icônico o fato dela usar, né, o Converse, que é uma marca norte-americana, as roupas, na maioria das caminhadas e comícios e tal. Então, e se a gente pegar o público, né, os políticos em geral, a gente vê que realmente alguns têm esse... Que mensagem quer passar? Então, não só políticos, mas nós, empreendedoras, profissionais liberais, quem quer que seja, todas nós, a gente volta um pouquinho que falou no início, qualquer pessoa está passando, né, está comunicando algo, está criando ou reforçando a sua marca pessoal. E a questão é saber se estamos comunicando efetivamente o que a gente gostaria, o que é importante para o nosso negócio. Exatamente. Gurias, alguma mensagem final, assim, tipo, alerta, né? Você que está em casa e quer reforçar ainda mais de maneira positiva a sua marca pessoal, Gurias, um último insight, assim, para deixar para as nossas telespectadoras. Eu começaria por rede social. Acho que a gente tem um poder nas nossas mãos através das redes sociais extremo como a gente nunca teve. E ainda que a pessoa seja funcionário de uma empresa pequena ou grande, pense em como estar presente nas redes sociais com o conteúdo intelectual que essas pessoas possuem, né? Porque não é porque nós trabalhamos em empresas, por exemplo, que a gente não tem conhecimento. A gente estuda e a gente evolui. E elas estão aí hoje para nos ajudar. Joia, obrigada, Xana. Mari, um último insight para as nossas meninas de casa. Eu diria, como eu trabalho com moda e com imagem, que então se vestir bem e se vestir mal demora exatamente o mesmo tempo. Então, planejem, façam com intenção e se vistam com a imagem que vocês querem passar. Isso aí. Então tá, pessoal, essa é a nossa Na Sala com a confraria de hoje, com essas duas mulheres maravilhosas, estilosas. E sigam, acompanhem aqui tanto o programa quanto os Instagrams e a vida e as dicas, né? Já que são as duas produtoras de conteúdo também dessa linha. Acompanhe a Mari e a Xana, quem ainda não o faz. E a gente aqui na Confraria do Batom, no Instagram, @programa Confraria do Batom. E acompanhe que esse nosso programa de hoje está recheado de muita informação e muita mulher inspiradora. Oi, tudo bem com você? Deixa eu te dizer uma coisa. É normal sentirmos estresse, mas não é normal vivermos estressados. Mas então, por que é que a gente vive estressado? Por que o estresse faz parte da nossa vida moderna? Deixa eu antes te situar o que é o estresse, porque a gente está tão acostumado a falar sobre estresse e dizer que um trânsito complicado é estresse, o dia que eu cheguei em casa mal-humorada é porque eu estou estressada, o dia que eu briguei com o marido eu estou estressada, briguei com o chefe estou estressado, enfim. Estresse a gente usa para absolutamente tudo, mas para coisas que não necessariamente são estresse. E aí, a grande questão é que estresse, ele surge, é uma reação fisiológica e psicológica que surge quando a gente tem uma ameaça. Mas o que é essa tal de ameaça, né? Não tem nenhum animal correndo atrás da gente no dia a dia para a gente se sentir ameaçado. As ameaças do nosso dia é justamente a pressão pelo tempo, a busca por resultado, a competitividade, o desafio de querer fazer sempre mais. Essas são as ameaças. E nós precisamos entender que toda vez que nos sentimos ameaçados diante dessas questões, vamos sim sentir estresse. E para a gente começar a entender que estresse é a porta de entrada da saúde mental. As doenças, na maioria das vezes, e o próprio sofrimento mental, ele pode ocorrer através do estresse. E a gente precisa começar a desmistificar algumas frases aí que a gente escuta muito recorrente, como, por exemplo, tudo é estresse. Você viu que não. Nem tudo é estresse, né? Às vezes é uma irritação, às vezes é um nervosismo, às vezes é uma pressão, mas não necessariamente estresse. Estresse vai ser sempre que você se sentir ameaçado e sentir que as suas competências foram desafiadas, os desafios são maiores. Outra coisa também que a gente escuta é que para ser estresse tem que ser sintomas muito grandes para eu me sentir estressado. E aí a gente negligencia sintomas muito básicos, como por exemplo uma dor de estômago ou uma dor de cabeça.
E esses sintomas, eles são importantes da gente entender porque eles são um indício de que algo não está bem e que você não está conseguindo gerenciar o seu estresse. Mais do que isso também, a gente precisa entender que o estresse não é igual para todo mundo. Ele é particular. Cada um de nós vai ter um rol de sintomas de acordo com a nossa debilidade física, mental e emocional que vai apresentar. E por isso que é tão difícil. Às vezes, para algumas pessoas, você pode estar muito estressada e uma mesma situação não vai estar tão estressada assim. A chave disso tudo é a gente entender o estresse sim como parte da nossa saúde mental e entender o nosso padrão estressor e conciliar o nosso dia a dia de momentos mais estressantes para momentos menos estressantes. Estresse precisa de terapia especializada e não é apenas com férias ou um remedinho que você vai resolver. Te vejo na próxima. Tchau, tchau. Um aspecto que pouco se fala quando o assunto é divórcio é com relação ao planejamento financeiro das famílias no pré e pós-separação. E para falar um pouquinho sobre isso, já que é um tema que nos interessa, né? Interessa as pessoas que eventualmente pensam sobre o tema, eu tenho aqui comigo a Paula Brito, que é advogada de famílias, autora de 2 livros, né, sobre essa temática. Paula, muito obrigada por estar aqui com a gente. Quando a gente decide casar com alguém, né, normalmente se pensa que é alma gêmea, que vai ficar para sempre junto e felizes para sempre. Só que nem sempre é assim. E muitas vezes a gente esquece de questões práticas do dia a dia. E quando se cogita a hipótese de separar, vem algumas questões, né? A gente estava falando antes das esferas, né, que estão presentes, emocional, jurídica e financeira. Paula, na tua experiência, nos teus atendimentos às famílias, mais as 2 últimas, né, jurídica e a financeira, que são coisas mais práticas, tu sente em alguma delas uma dificuldade maior para o público feminino? Sim. Tu sabe que uma das grandes questões na tomada de decisão é a parte emocional. Muitas vezes paralisa e a gente acaba trabalhando com culpa, trabalhando com a questão dos filhos, né, em relação ao contar para os filhos. Essas questões, elas acabam acontecendo num primeiro momento. Depois as questões jurídicas, né, a gente precisa dessa orientação, saber quais são os nossos direitos. Isso afasta um monte de medo quando chega a informação que nos interessa. Só que a questão financeira, a gente vem de uma sociedade patriarcal, onde a gente ainda tem muitas mulheres hoje no mercado de trabalho, muitos homens cuidadores, só que a gente tem uma disparidade muito grande ainda. As mulheres são, na sua maioria das vezes, mais dependente, né, daquele provedor. Então, no potencial contributivo da família, ainda é o homem que coloca mais valores do que a mulher. Quando esse desconhecimento, que também paralisa, a mulher está tomando uma decisão, sabe que vai mudar as questões financeiras relativas a ela. A gente sempre orienta que, quando a gente vai ter informações do que vai ser feito com alimentos, como é que vai ser a divisão patrimonial, que ela comece a se legitimar nessa posição, que ela busque informações, que ela faça um planejamento financeiro interno, saber quanto cada um custa, qual é o custo real daquela família, quais são os custos diretos e indiretos dos filhos. Quando a gente olha, e muitas vezes a gente pergunta mulheres que nem conhecem o custo da escola, por exemplo, dos filhos, é um assunto que incomoda, quando a gente não domina, a gente quer fugir dele, procrastina essa organização. Então, tomar as rédeas desta postura, mesmo que não seja para um divórcio, mesmo que seja para entender o funcionamento familiar. Mesmo que para um dia a dia, né, tá tudo ótimo, lindo, maravilhoso na família, mas o estar informada, né, sobre quanto custa, né, quanto tem de receita e qual é ali as planilhas, né, da família, é algo que já empodera, né, isso por uma situação familiar, normal, tradicional, ainda de boas relações, mas se estiver cogitando a possibilidade de divórcio, mais importante então é esse esclarecimento sobre qual é a situação real do dia a dia da família. A orientação jurídica, para a gente saber para que lado começar, o que precisa ser olhado e essa organização interna. O bom divórcio também começa na parte anterior à tomada de decisão, quando a gente se familiariza com assuntos que às vezes a gente não tinha conhecimento, quando a gente queria ter por perto, né? Quando a gente entende exatamente quais são os nossos direitos, tem
muita informação equivocada, cultural mesmo, que ainda trabalha a questão de culpa, não temos mais culpa no direito de família, a questão de assim, bom, mas se eu sair de casa eu vou perder direito ao acesso aos filhos, tem muita coisa que precisa ser esclarecida, e a questão das finanças, entendendo o regime de bens que rege essa família, é uma forma de criar um planejamento para ver a quebra financeira, a ruptura, perdas de valores, inevitavelmente vão acontecer. Por isso que tem gente que não separa. Porque imagina assim, não, então, só que aquela pessoa que fez a tomada de decisão e que precisa desse gerenciamento, esse gerenciamento pode ser feito de uma forma anterior, e o que mais preserva o patrimônio da família é justamente o esforço pela composição. Então, fazer bem feito, se informar, se organizar, fazer o foco nos filhos, de proteção aos filhos, mas o que tem a ver com a parte patrimonial? Tem tudo a ver, porque preserva. Com certeza. E alguma dica, Paula, para o pós-evento? Tá bom, mantive a atenção, né, às contas, me planejei para isso, mas como tu mesmo comentaste, existe, né, na maioria das vezes, uma perda patrimonial ou um custo extra, uma divisão diferente ali. Na pós-divórcio, tem alguma coisa que a gente ainda possa cuidar para ter uma certa tranquilidade financeira? Eu acho que a condução do divórcio de forma consensual é uma forma de preservação patrimonial. O foco nos filhos também nos faz lembrar a todo instante. Isso é crucial, né? O foco nos filhos, que envolve também a questão financeira. E a todo instante a gente tem que ficar voltando para ele para que se possa preservar. Mas em relação às finanças, esse olhar anterior e um experimento, a gente pode fazer acordos provisórios, porque ninguém se divorciou antes. Então, como é que eu vou gerenciar numa nova condição? Então, acordos provisórios costumam ajudar, e a gente se experimentar neste controle, né, mudar algumas questões de funcionamento, costumam preservar. Que bom. Isso é uma questão muito importante, tem a ver com o nosso pilar de independência financeira e o do bem-estar, são 2 pilares aqui, e queremos receber de novo, Paula, porque tem ainda muita água, muito assunto, né, sobre esse tema, da gente, quando tomar a decisão de um divórcio, trazer ele para o melhor possível, né? O bom divórcio, como tu traz nos teus livros. Muito obrigada pela tua presença aqui, te esperamos mais vezes. Obrigada, Paula. Hoje, aqui no Carreira e Negócios, a gente vai falar sobre oportunidades. É um dito popular, né, que cavalo encilhado passa uma vez só, e a gente precisa estar preparado. E tem aí uma série de outras frases, inclusive de autores famosos, falando sobre isso, né? Preparação, oportunidade, tomar riscos, enfim. E hoje a gente está aqui com a nossa colunista, com a Mônica Rial, para falar sobre isso, sobre oportunidades. Como é que a gente identifica, Mônica, que essa oportunidade que aparece para a gente, em especial no âmbito profissional, é para nós? Obrigada por estar aqui de novo com vocês. Muito bom te receber. E obrigada pela pergunta e pela introdução. Assim, quando é que a gente sabe que a gente está diante de uma oportunidade, né? Sempre que a gente quiser. Porque que bom isso, né? Sempre que a gente quiser. Por quê? Porque oportunidade, ela tem a ver com a minha atitude. Né? Qual é a atitude que eu tenho diante das coisas que estão acontecendo no meu entorno? Então, a oportunidade ela é muito mais algo que eu crio a partir do que eu decido fazer do que realmente algo que esteja no ar me esperando. As pessoas às vezes dizem assim, eu estou esperando uma oportunidade. Vai continuar esperando. Fica sentada. Isso. Espera. Não espera nada, né? Levanta e vai atrás. Hashtag vai lá e faz, né? Por favor. Exatamente. Até porque, agora tu estava falando, me ocorreu uma questão, que é que tudo é oportunidade, enfim, inclusive erros, perdas, né? Fracassos também são oportunidades, e casa muito com o que tu comentaste, depende da nossa visão e postura sobre aquilo, né? Então, coisas, entre aspas, ruins também são oportunidades? A primeira pergunta aí é assim, o que é bom ou ruim, né? Porque, na verdade, também como eu encaro as coisas é que vai definir se algo é bom ou ruim. Algo que saiu errado, né? Que não saiu conforme o que eu tinha planejado. Menos, né? Isso. Talvez seja uma oportunidade para você experimentar algo novo. Então, está muito mais o nosso emocional, né? O que eu tiro desse momento e como que eu levo isso como aprendizado para a próxima etapa. Então, se eu aprendi alguma coisa com isso, primeiro não deu errado, foi só, né? Um jeito algo que já torto, né? Que me ensinou alguma coisa. E depois, como é que eu transformo isso numa oportunidade de fazer melhor?
E nesse aspecto, muitas vezes a gente precisa de ajuda, né? Até para perceber essas oportunidades ou para ressignificar o que acontece com a gente, né? Na tua jornada, Monique, e nos teus atendimentos, tu percebe isso, que muitas vezes precisa desse olhar talvez menos envolvido emocionalmente, né? Para que a pessoa possa... isso é uma oportunidade, né? Isso, sensacional ter trazido isso para nós, né, Iva? Porque uma das grandes dificuldades que a gente tem é destacar, né, o nosso emocional desse momento, para que a gente possa, de qualquer situação, para que a gente possa, de fato, entender o que são fatos aqui e como eu aproveito esses fatos. Então, sim, é importante a gente buscar ajuda, né, com alguém que possa nos ajudar e usar ferramentas para você poder listar quais são os fatos que de fato aconteceram, o que aqui são emoções que eu preciso destacar, o que aqui são opiniões de outras pessoas que eu não preciso necessariamente levar em conta, para você ouvir a sua voz interior e poder tomar a atitude adequada. Aí entra também a questão do autoconhecimento, não? Sim, com certeza, super importante, porque se eu não me conheço, eu também não consigo lidar com as minhas emoções e aí eu não consigo aproveitar as oportunidades e eu também não enxergo os meus gaps, né? Que é uma das grandes dificuldades que as pessoas têm. Eu olho e digo assim, eu não tô pronto, tudo falta. Bom, mas ok, o que de fato está faltando, o que de fato eu posso aprimorar e o que de fato é só a minha sensação. E que isso daí é muito feminino, né? Tipo, aquela vozinha, né? Não tá pronta, essa oportunidade não é pra ti ainda, porque você não está pronta. Falta ainda, né, algo para que você aproveite essa oportunidade. E a oportunidade passa e a gente fica naquela, se sentindo, não é pra mim ainda, não tô boa ainda o suficiente, essa oportunidade não é uma oportunidade pra mim, é pra fulana ou é pro ciclano que tem mais condições, aquela sensação de autossabotagem, né? Acho que aqui tem duas coisas que você traz que são bem importantes, assim. A primeira, o quanto a gente precisa estar preparado mentalmente, emocionalmente, para aproveitar as oportunidades e para identificar o que de fato eu preciso de conhecimento, de habilidade extra, né? E o quanto eu só preciso mesmo desculpa, levanta a bunda da cadeira e vai fazer. Porque ninguém vai te tentar, chamar, né? Ai, amor, por favor, vem aqui, tá essa oportunidade. Pronta, vem pegar essa oportunidade. Só tua também, né? Porque só tua, tava só te esperando. É igual esperar marido vir bater na porta de casa para te pedir em casamento. Não tem. Ou até mesmo vender, buscar um companheiro ou uma companheira, enfim, né? Estar pronto para encontrar. A gente tem que se colocar em ação, tem que ligar o radar, né? Para buscar as oportunidades, né? E várias outras opções. E essa troca, né, Iva, super importante para que a gente... Essa troca, assim, quem são outras pessoas que estão buscando oportunidades? Por exemplo, na confraria a gente tem muito isso, né? Troca, o que estão buscando de alternativa, quem está construindo oportunidade. E aí conversa, te alimenta também dessas pessoas, para que você possa enxergar essas oportunidades se você ainda não enxerga. Literalmente, né? O nosso slogan, né? Conexões que empoderam, né? Porque, tipo, a conexão, o falar, o estar aberto para ajudar, para ser ajudado, a gente identifica. E às vezes não é exatamente a oportunidade que tu estavas pensando. Eu queria a oportunidade de vender, mas pode ser uma oportunidade de encontrar um investidor, de encontrar um parceiro, enfim, de várias outras, né? Perfeito. E a positividade, né? Que é a mesma positividade que tem que ter na atitude para você enxergar a oportunidade, é que você tem que ter para te colocar em ação e correr atrás. Muito bom, adorei nossa conversa. Pessoal, que tenhamos todas, né, muitas oportunidades e, mais importante, que tenhamos inteligência emocional e preparação para poder alcançá-las. Muito obrigada, Monique, mais uma vez por estar aqui com a gente. Um prazer estar aqui. E aí, pessoal, vamos seguir consumindo, preferindo e fazendo referência a negócios empreendidos ou geridos por mulheres? Aqui nesse movimento, que já é um pouco mais antigo no offline da Confraria do Batom, o Usei e Amei, a gente traz exemplos de experiências positivas que as nossas confrades, agora as telespectadoras, tenham tido com empresas, né, fornecedoras, negócios femininos. Então, hoje aqui eu trago para vocês dois dos depoimentos que chegaram aqui pra gente. Um deles da Dani Milman, que é da Veia do Pote, fazendo uma visita, né, e comprinhas lá com a Regina Barbosa, da Cardio Estética e Cardio Store. Vamos conferir o vídeo. Boa tarde, pessoal. Hoje eu tô aqui, ó, Cardio Store. E eu tô tomando um cafezinho aqui com a minha confrade Regina, que é a dona da empresa. E olha isso aqui. Isso aqui é um chocolate. Chocolate quente.
mas ele é fit e ele vem, vocês não vão acreditar, dentro desse pacotinho. Rápido, fácil, saudável, ó, uma loucura, maravilhoso. E antes do cafezinho, o que eu tomei? Eu comi esse mandolate, maravilhoso também. Super recomendo. E aqui na loja da Regina, ela tem diversas opções. Olhem só. Gente, hoje em dia não tem mais desculpa para não ser saudável, não ser fit. Venha aqui visitar, que vocês não vão se arrepender. Usei e amei. Maravilhoso. E a gente recebeu também várias fotos e depoimentos das meninas na Festa Escova da 24 de outubro. Mas como é um só por empresa, a gente trouxe aqui a foto da Raquel Filber, que é diretora da Mary Kay. E tá ali, ela fez literalmente, né, unha, maquiagem e cabelo na Festa Escova da 24 de outubro. Tá ali ela com a Daniele Braga, né, que é a dona dessa franquia. E representa daí todas as outras fotos que a gente recebeu das meninas lindas, maravilhosas, lá após Festa Escova, que inclusive é nosso parceiro aqui, e eu também faço um Usei e Amei, né, porque sempre o cabelo e make é da Festa Escova. Mas, gurias, fica aqui o convite para que seja, né, aqui, aparecendo aqui no programa, compartilhando nos grupos da confraria, mas no teu Instagram, nas tuas redes sociais, nos teus grupos, incentive negócios feitos por mulheres. Então, o comprar da vizinha, do fornecedor, né, mais estruturado, não importa, mas tente ter esse olhar buscando negócios femininos para que você possa adquirir produtos e serviços. E comente, fale bem do negócio, da experiência, se foi obviamente positiva, né? Usando inclusive a hashtag Usei e Amei. E continue mandando aqui pra gente vídeos ou fotos, né, dessas experiências positivas que tiveram, que a gente faz uma seleção e posta aqui no nosso programa, né, sempre aqui aos sábados e também nas nossas redes sociais. Então, vamos lá empreender e incentivar o empreendedorismo feminino. Um beijo e a gente segue aqui na sequência do nosso programa com muita coisa boa. O Instagram ainda é uma das redes mais usadas pelos brasileiros. Só perde para o WhatsApp e para o YouTube. São mais de 122 milhões de usuários. Só que como criar conteúdo, ser relevante, destacar-se, né, nessa rede social e ainda assim vender, né, divulgar o seu negócio muitas vezes. Para falar um pouquinho sobre isso, eu estou aqui com a Luísa Ramires, que é especialista, né, em Instagram, é digital influencer, é empresária, sabe tudo de Instagram. Essa leonina linda e perfeccionista, que eu já conheço ela de outros carnavais. Mas ela tem uma característica que eu gosto muito e por isso é a nossa convidada de hoje também para esse tema, que é produzir conteúdo nas redes de maneira leve, super autêntica, enfim. Luísa, obrigada por estar aqui com a gente hoje. Eu queria começar com uma reflexão que vem, inclusive, que eu peguei no teu Instagram, que é uma frase do Seth Godin, que eu sei que tu gosta bastante dele, né, desse autor, que é onde ele comenta que se a gente não é relevante, se não se destaca, a gente é invisível. E eu acho que isso se aplica muito nas redes sociais, em especial no Instagram. Queria que tu falasse um pouquinho como não ser invisível, né? Ou como também não deixar de fazer coisas que são do teu dia a dia de trabalho e ficar preocupada, né, em criar conteúdo relevante. Perfeito. Bom, primeiramente quero agradecer o convite para estar aqui. Uma grande honra estar de novo do teu lado, né, Iva? Comecei essa minha jornada de empreender no digital e de passar conteúdo muito com a Confraria do Batom. E na Casa da Confraria, exatamente, né? Eu lembro lá. Exatamente. E aí é dessa época que eu sei que ela é toda detalhista, super responsável e tal. Bom, então, mas nos atendo à pergunta, né, o Seth Godin tem essa frase que é muito emblemática e que diz muito sobre um dos grandes erros que as pessoas têm quando querem se destacar, que é justamente querer agradar todo mundo.
Então a gente cai naquela vala comum de ficar muito genérico, né, na nossa linguagem, na nossa comunicação, enquanto que, na verdade, a gente deveria justamente focar na nossa tribo, né, e em se tornar cacique Ele fala dessa muito tribo. das tribos, Exatamente. né? Acha a sua, né? Exato. E se torne cacique dela, porque a partir disso é essa tribo que vai fazer esse trabalho de disseminar a tua marca, de compartilhar os teus conteúdos, porque ela vai ter uma conexão muito grande. Então, o primeiro passo que eu diria que pra gente se destacar no digital é justamente entender quem é esse cliente, quem é esse consumidor, quem é esse seguidor profundamente, quais são as suas dores, as suas angústias, e aí criar conteúdo para esse público, né? Focado, nichado para ele, entendendo o que ele precisa e o que ele vai gostar de ver em termos de conteúdo ali na tua rede social. Isso é uma marca, né, que precisa, além de criar conteúdo, vender também, né? A gente não pode esquecer do essencial, que é justamente fazer essa venda, né? Fazer essa oferta. E aí o Instagram, ele é hoje uma das melhores plataformas pra gente fazer isso, porque ele tem diversos formatos que talvez a gente não encontre tanto em outras redes. Então a gente tem o feed, a gente tem os Reels, a gente tem os Stories, que são uma poderosa ferramenta pra gente criar bastidores e se conectar com esse público, pra gente criar rituais de marca, onde as pessoas vão todos os dias, assim, querer te acompanhar, querer ver o que de novo tem ali, mas também uma das coisas que eu acho que às vezes as pessoas ficam preocupadas é em não ser repetitivos, né? E na verdade a repetição, ela gera memória, né? E as marcas, elas têm que se destacar justamente por serem memoráveis, aquela coisa, né? Clichê, mas quem não é visto não é lembrado. Então a gente tem que estar todos os dias ali mostrando o que a gente faz, no que a gente é bom, o que a gente tem para vender e como que a gente pode ajudar esse público. Comentaste duas questões importantes aqui. O ser repetitivo, que é bom, né, para fixar, Sim. enfim, e o identificar o seu público, né? Porque entra uma questão também que acho que muitas vezes as pessoas nas redes sociais têm receio dos haters ou de não agradar todo mundo. Sim. E tá tudo bem, né? Sim. Não é todo mundo que é a tua tribo. Exatamente, né? exatamente. E aí, muitas vezes, essa questão acaba levando para algo pesado, assim, da produção de conteúdo, né? E uma característica que tu tem no teu Instagram é justamente fazer isso de maneira leve. E como é que a gente pode, muitas das pessoas que nos assistem, faz a própria gestão, né, da sua conta no Instagram ou da sua empresa. Claro, algumas com agência e profissionais especializados, mas uma boa parte faz a sua gestão. E eu vejo muitas sofrendo com isso, né? O que fazer, deixando de fazer coisas relevantes aí para o seu negócio, para se dedicar às redes sociais, a um Instagram em específico, e ainda com frustrações. Sim. Como é que a gente pode produzir conteúdo? Já dei uma dica que é o repetir, né? Sim. E manter a autenticidade, ser leve, né? Como é que a gente consegue? Tem como, mesmo que não é especializado total nessa questão da produção de conteúdo? Claro que a gente tem que desenvolver algumas habilidades, né? Habilidades essas que vão ser cada vez mais utilizadas, como saber fazer uma pequena edição de vídeo rápido ali, de repente dentro da própria plataforma. Hoje é super importante. Exatamente, né? Exatamente. Mas aí tem uma brincadeira, até que foi uma brincadeira que surgiu na pandemia, que é a fada do post, né? E essa brincadeira ali no meu perfil, ela surgiu justamente a partir desse questionamento. Por quê? Porque as pessoas, elas esperam uma inspiração divina. Elas esperam que a fadinha venha e diga assim, essa é a ideia genial que vai bombar. Vai ter milhares de curtidas e compartilhamentos. E, na verdade, ela é uma ironia a que isso não existe. Porque o momento eureka, ele é muito raro de acontecer. Então, a gente tem que começar a ter um olhar de que tudo é conteúdo. Tudo que acontece no teu dia a dia, na tua loja, na tua empresa, qualquer dúvida do teu cliente, tudo isso é conteúdo. O teu café da manhã que tu faz para receber os teus clientes é conteúdo. Tudo isso tem que ser passado e não precisa ser uma coisa pesada, justamente, sabe? É simplesmente, tipo, pegar e testar, sabe? Isso é uma das coisas que eu sempre digo também, assim, testa nos formatos, te permite, sabe? Quando o Reels chegou, eu vi que era muito, assim, uma coisa, mas agora eu vou ter que fazer dancinha, assim, sabe? Exato. Da dancinha não me pega, né? Só que, assim, tem milhares de formatos que a gente pode estar explorando ali dentro do Reels. Então, vou dar um exemplo de um cliente nosso, que foi um Reels que viralizou, assim, dentro da rede social deles. Eu peguei quais eram os produtos mais consumidos no site e fiz um Reels que pegava e simplesmente tirava esses produtos de uma caixa. E com a batida da música, assim, tipo,
sabe? Algo simples. Simples, e mostrava os produtos e não tinha dancinha nenhuma, e funciona. Então a gente tem que explorar sem esse peso, sabe? Tipo, mas é novo, é difícil. Não, calma. Ou tentar perfeito, tem que ter uma super produção, enfim. Exato. Pessoal, eu sei que aqui é um assunto que, ainda mais com a Luísa, então o nosso quadro aqui, né, do Carreira e Negócios é curto, mas acompanhem a Luísa, a fadinha, é cheia de dicas. A Luísa tá sempre muito antenada e atualizada, né? Uma coisa que a gente depois ia ficar sabendo meses depois, entra no Instagram dela que ela traz essa novidade do que aconteceu, das métricas, enfim, das ferramentas do Instagram. Luísa, muito obrigada. Volte mais vezes, porque tem muita coisa pra gente explorar ainda dentro dessa rede social, que é o Instagram. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço muito. E até a próxima. Obrigada. Olá, esse é o De Frente para o Espelho e hoje nós vamos falar sobre beleza facial. E para entender o rosto, o primeiro ponto que deve ser compreendido é que essa é uma estrutura tridimensional. Nós temos diversos compartimentos que vão se comportando ao longo do tempo com algumas particularidades. O primeiro ponto que deve ser compreendido é a estrutura óssea. Os ossos do nosso rosto, eles vão sofrendo um processo de reabsorção. Sim, nós temos redução da capacidade óssea de cada região e a gente vai apresentando uma redução de seu volume. Nós temos uma redução das têmporas, redução da maxila, do zigoma e da mandíbula. E quando isso acontece, nós temos uma diminuição do volume, né? E a gente apresenta um processo em que o rosto que está sendo recoberto por pele, por músculo, por outras estruturas, ele vai parecendo mais flácido, mais derretido. Então, acima dos ossos, nós vamos ter compartimento muscular, compartimento de gordura, que além de estarem em cima de um osso que reduziu de tamanho, eles também sofreram as suas modificações. Nós temos redução de coxinhas de gordura e deslizamento dessas estruturas. As estruturas, muitas vezes, elas vão apresentando um abaulamento, como o do bulldog, aquela região do bigode chinês que vai ficando com um compartimento de gordura mais proeminente e muitas vezes aquelas bolsas embaixo das pálpebras, nas olheiras. Por cima dessas estruturas nós temos a pele, que também sofre algumas alterações com o passar dos anos. A gente tem uma redução de colágeno, de elastina, da circulação e também envelhecimento celular, que ele vai se apresentar com surgimento de manchas, de poros, de linhas finas, algumas alterações que marcam, né, que o rosto está em processo de envelhecimento. Entendendo que nós temos estruturas diferentes, muitas vezes é importante que a gente compreenda que os tratamentos vão ser diferentes. No meu consultório e nos consultórios de colegas dermatologistas, muitas vezes nós fazemos um plano de tratamento voltado para cada alteração. Isso é importante porque a gente precisa de tratamentos certos para cada alteração dos pacientes. Compreendendo que a gente tem alterações ósseas, muitas vezes é importante que a gente tenha um reposicionamento, que a gente tenha um tratamento voltado para colocar volume nessa região perdida. E para isso nós temos os preenchimentos com ácido hialurônico. Sim, o ácido hialurônico ele é um grande aliado no rejuvenescimento facial. Muitas vezes, quando a gente coloca poucos volumes, a gente já consegue um rejuvenescimento com naturalidade. Além disso, nós temos o compartimento de gordura e muscular, que ele pode ser tratado e rejuvenescido com tecnologias, como os ultrassons microfocados, como lasers que fazem tratamentos em diversas camadas, como é o caso do Fotona. E além disso, a gente tem aí por cima recobrindo a pele. A pele, ela pode ser tratada de diversas formas. Nós podemos aumentar o colágeno dérmico com os bioestimuladores de colágeno injetáveis, que são produtos que eles são colocados na pele que vão estimular um colágeno próprio de cada paciente. Tratando um pouquinho mais na superfície, a gente tem a possibilidade de utilizar lasers, peelings, microagulhamentos para um rejuvenescimento celular, melhorando o aspecto da pele, o brilho, os poros, as manchas e as linhas finas. Outro tratamento muito interessante para a gente prevenir e retardar o envelhecimento é a aplicação da toxina botulínica, em que nós fazemos uma miomodulação. A gente melhora
a contração da musculatura, deixando ela um pouco mais branda, para que não se formem aquelas linhas muito marcadas, aquelas rugas estáticas. Essa miomodulação ela pode ser feita a partir dos 25, 30 anos de idade, para que lá na frente a gente tenha uma melhor qualidade de pele. Então, o principal ponto para a gente fazer um plano de tratamento para o rosto é entender que ele vai modificando em camadas diferentes e que muitas vezes o que vai trazer uma beleza com mais naturalidade é a associação de técnicas, a associação de procedimentos injetáveis com tecnologias, e que é isso que vai trazer beleza com naturalidade. Se você gostou desse conteúdo, deixe o seu recado. Se tiver alguma dúvida, a gente vai ter o maior prazer de responder e te esperamos no próximo sábado. Olá! Mais um Casa de Viver. Eu sou a Michele Ravadelli. Eu sou a Gabriela Vieira. Hoje nós vamos falar um pouquinho da Casa Cor São Paulo. Sempre gera uma expectativa, né, Gabi? A Casa Cor São Paulo, que é uma das maiores, então sempre gera aquele friozinho na barriga de vamos ver a Casa Cor. E esse ano ela está comemorando 35 anos, então já tinha ainda mais a expectativa do que viria por aí. Nós vimos muitas coisas lindas lá, muitas coisas que já queremos aplicar nos nossos clientes. Com certeza. E tudo isso vindo nesse movimento também, dessas tendências. A gente não gosta muito de falar tendência, porque não é Fashion Week, né? Nada de tendência. Mas é esse movimento natural, desse momento novo que estamos vivendo com a nossa casa, né, Gabi? É verdade, de ressignificar, de olhar para dentro, né? De estar em contato com essa questão, com essa essência, né, que tem que prevalecer nos nossos ambientes. Isso, e tinha né, muito amiga? a ver com o tema da Casa Cor São Paulo esse ano, né? Mas a Gabi vai contar um pouquinho também do local, que era encantador e estratégico. Ai, muito lindo. O Conjunto Nacional, onde aconteceu, né, então, a Casa Cor 2022, ele é um patrimônio já histórico tombado. É um marco, né, da Avenida Paulista, naquela loucura que é São Paulo, aquela cidade que não para, que não dorme. Então, é um prédio muito lindo. E o que nos chamou a atenção, né, na entrada, a paginação, né, ela é toda conectada. Então, a parte da calçada externa, né, o hall de entrada e a parte do pavimento térreo todo do Conjunto Nacional, ele tá naquela pedra portuguesa. Então, essa pedra portuguesa, ela tá integrada nesse plano único e ele convida, então, as pessoas a entrarem no edifício, que é um patrimônio histórico aí de São Paulo, dessa cidade que não dorme. E dentro, né, dos ambientes lá, depois após a visitação, nós percebemos a manutenção, né, dessa história, desse cuidado que os profissionais tiveram em manter essas questões todas do prédio em evidência, né, Sim, Mi? ficaram várias partes dali em evidência, com a laje rasgadinha, o concreto aparente. Então teve todo esse cuidado Exato. também de mostrar a história do lugar, até porque o assunto, o tema da Casa Cor é infinito particular. A Casa Cor São Paulo já acabou, agora é dia 11, mas as outras vão rolando pelo ano, né? E o infinito particular, ele mostra esse contato que nós precisamos ter com a nossa casa, esse retalho de emoções, né, Gabi? De lembranças, esse patchwork de lembranças e esse refúgio que mais do que nunca a nossa casa precisa ter. Olha que lindo isso, Gabi. Abrigo de lembranças, paixões e prazeres. Nossa, que lindo. Então o infinito particular traz isso. Trouxe muita também referência a lembranças de casa, de vó, de heranças e esses cuidados, então, de cada coisa ter uma historinha para contar. Exato. Olha, cada ambiente que a gente olhava, a gente percebia, assim, que tinha uma historinha, né? Tinha uma conexão, essa preocupação
com essa conexão interior, né? Ai, que delícia. Teve um ambiente da Brunete que fez essa reflexão de trazer toda a casa bem branca para trazer essa reflexão de como a gente é que precisa da cor. Que bonito, né? E da Marina Linhares também. Ai, né? a Marina Linhares é uma poesia que ela traz muitos objetos de família, muitas lembranças. Então ela realmente conta uma história ali naquele ambiente, né? E ao mesmo tempo que estávamos, né, imersas, né, naquela coisa maravilhosa que é o ambiente dela, a janela do ambiente estava aberta e o barulho da Avenida Paulista enlouquecida, aquela cidade que não dorme, ainda nos trazia de volta para onde nós estávamos, né? Que é o Conjunto Nacional, que é esse no coração da Avenida Paulista, né? Esse patrimônio histórico tombado. Então, foi realmente uma experiência muito legal, né? Teve um ambiente também que nós amamos, Sim. que foi, assim, um dos ambientes que a gente ficou mais tempo namorando. Que até o gesso, né, Gabi, tinha uma peculiaridade. Sim, o ambiente me perdoem se eu pronunciar de forma errada, é o Lucas Takaoka. E o ambiente dele nos fez congelar. Né, Mi? Foi muito legal, porque ele tinha toda uma conexão com o design biofílico. Das linhas curvas, o gesso era em curva. Até o a parede. Gesseiros se preparem. Coitado dos que até o gesso era em curva, tá? Já temos referências, tá? O gesso em curva, o cuidado com o design biofílico, a presença, então, de todas essas formas, né? O mobiliário do ambiente foi todo desenhado pelo escritório dele. Esse cuidado com a conexão. Então, esse foi um ambiente que realmente nos paralisou, né? A gente ficou até sem ar. Sim, foi maravilhoso, maravilhoso. Tocou, de fato, a nossa emoção. Então tá, encontramos vocês no próximo sábado. Muito obrigada. Obrigada, gente, pela presença de vocês. Até a próxima. Então, acabou o programa de hoje. Não fica triste. Sábado que vem tem mais. Então, obrigada pela tua audiência aqui hoje. Segue nos acompanhando nas redes sociais. E no sábado que vem, 10 da manhã, a gente se encontra de novo. Um beijo e uma ótima semana.